Boa noite. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Deus, aquele que excede todo o nosso entendimento. Bem, meus irmãos, nós queremos já de imediato agradecer a Deus por Ele estar nos concedendo mais um ano deste departamento, dessa sociedade de homens, onde nós só temos a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida durante todo este tempo. Todos nós sabemos que, como a palavra diz, que nós fazemos plano, mas quem executa é Deus. Mas nós queremos agradecer porque nós vivemos de história, e a nossa história, meus irmãos, cada momento da nossa vida são histórias diferentes. Mas durante esses 22 anos nós tivemos muitas histórias. Se nós fôssemos contar aqui, nós passaríamos a noite. Mas eu quero dizer para os irmãos que muitos homens passaram nessa sociedade e ainda irão passar muitos homens, porque eu creio no Senhor que Ele vai resgatar muitos homens para a honra e glória do seu nome. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Agradecemos por aquela primeira diretoria que sentiu o desejo no seu coração, no dia 17 de maio de 1998, quando ali foi fundada essa sociedade, com um único objetivo: trabalhar para o reino de Deus, para o engrandecimento do nome do Senhor. Nós queremos agradecer também por essa diretoria atual, na pessoa do irmão Emanuel, o qual se encontra um pouco enfermo, mas nós cremos que Deus está restaurando a sua saúde e que nós possamos estar orando para que logo, logo ele esteja no nosso meio, também fazendo a obra do Senhor, o qual ele faz com tanto amor e dedicação no seu trabalho. Mas eu quero dizer para os irmãos que tudo que nós iremos fazer, nós temos de entregar a Deus para que Ele tome conta de tudo. E não será diferente neste momento onde nós estamos agradecendo a Deus por mais um ano que Ele está nos concedendo. Então nós vamos baixar nossas cabeças, aí onde você está, no seu lar, junto com a sua família, porque nós também estamos comemorando o mês da família. E nada mais louvável de nós estarmos junto com nossa família, adorando a Deus, ouvindo a mensagem, ouvindo os louvores, enfim, tudo que seja para a honra e glória do nosso Deus. Então vamos baixar nossas cabeças e vamos elevar os nossos corações a Deus e entregar nossas vidas a Ele, porque é Ele que cuida de nós. Oremos. Seu Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por mais um dia, queremos te agradecer por mais um ano desta sociedade, que eu sei, ó Pai, que até aqui o Senhor esteve e vai estar conosco, nos livrando, ó Pai, de todo mal. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego nas tuas mãos tudo que será feito nesta noite, que seja exclusivamente para o Senhor crescer para a honra e glória, Pai. Agora eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha usar a ministração da palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações, através da direção, através dos louvores, ó Pai, porque eu creio, ó Pai, que antes de chegarmos aqui o Senhor já estava. Obrigado, meu Pai, por 22 anos deste departamento, porque eu creio, ó Pai, que o Senhor está abençoando e vai continuar abençoando. Obrigado por tudo, perdoa nossas falhas, nossas limitações, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, dentro do nosso aniversário, todos sabem que nós escolhemos um tema e uma divisa para que nós possamos meditar nesta palavra, porque nós temos de ter um desafio de entender o que Deus quer falar para cada um de nós em cada momento da nossa vida. E Deus tocou nos nossos corações para que nós viéssemos a falar do seguinte tema: o Senhor é contigo. Mas a gente pode mudar e falar o seguinte: o Senhor é conosco, porque o Senhor não faz acepção de pessoa. Então todos nós estamos inclusos no rebanho do Senhor, no povo do Senhor.
Então o Senhor é com cada um de nós. E nós temos, meu irmão, a divisa também que se encontra em Juízes, capítulo 6, versículo 12, que é justamente aquele texto bíblico que casa com o tema escolhido que Deus nos orientou para que nós viéssemos a falar nesta noite. Que diz o seguinte, Juízes capítulo 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Quando nós lemos um texto como este, nós sabemos que Deus dá condições para que Ele venha estar com cada um de nós. E a condição que Ele deu aqui, porque Ele viu e conhecia o coração de Gideão. E Ele disse, você é um homem valente. E todos nós somos homens valentes para a honra e glória do nosso Deus. Essa valentia não é você ser violento com o seu próximo. Essa valentia é você não temer fazer as coisas para Deus e levar o nome de Deus onde quer que esteja. Mas eu quero também ler um texto bíblico para que nós possamos fazer a direção deste trabalho. Nós temos de ter um livro, ler um texto bíblico. E eu quero justamente também pegar esse capítulo de Juízes, capítulo 6. Nós iremos ler do versículo 11 ao versículo 16. Porque é uma história muito bela, meus irmãos. É uma história onde Deus chama 300 homens para pelejar com os seus inimigos, os medianitas. Onde ali, meus irmãos, a gente sabe que o exército dos midianitas tinha 135 mil homens. Você já imaginou, você já pensou na sua mente que quando você faz uma divisão vai dar 450 homens para cada homem de Deus? Mas não importa a quantidade, o que importa é que é o Senhor do exército que está na frente, é o Senhor do exército que vai pelejar pelo seu povo. E é por isso que eu quero ler, meus irmãos, esse texto bíblico que se encontra justamente que se refere ao chamado de Gideão, que se encontra em Juízes capítulo 6, e nós iremos ler do versículo 11 ao versículo 16. E diz o seguinte, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiasindra, e Gideão, seu filho, estava milhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tomou-lhe o Senhor, já eu estou contigo. Tornou-lhe o Senhor, já eu estou contigo. Ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Que palavra tremenda! Porque para Deus, Ele tornou aqueles 135 mil homens como se fosse um homem. Então a luta já vai ficar fácil, porque vai ser 300 contra apenas um. Mas eu quero louvar a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida e que Deus continue abençoando esta sociedade, porque eu creio, meus irmãos, que Deus, quando nos chama, Deus é quem vai livrando a nossa vida do mal. Nós estamos vivendo esse momento difícil dessa pandemia, onde nós não estamos nos juntando para juntarmos e adorar ao nosso Deus.
Mas nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, no nosso lar, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, nós possamos estar adorando a Deus, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E nesse momento, eu quero mais uma vez agradecer a esta sociedade, que ele venha dar oportunidade a muitos e muitos homens, para que breve, logo, logo, estejamos todos juntos, adorando e ganhando alma para o Senhor, em nome de Jesus. Então, neste momento, nós vamos ter um momento de louvor, para dar continuidade ao nosso culto de adoração a Deus, pelo nosso 22º aniversário, para a honra e glória do nosso Deus. Boa noite, a graça e a paz do Senhor para todos os varões valorosos do Senhor. E quero agradecer a Deus por mais um aniversário da SMHB, 22 anos servindo ao Senhor. E dizer a todos que, mesmo em meio a todas essas dificuldades que estamos passando, vamos comparar com as dificuldades que os varões valorosos da Bíblia passaram. Nós estamos no céu, porque muitos pregaram a palavra do Senhor presos, sob correntes, presos na Babilônia, sofrendo todo tipo de humilhação, apanhando, sendo apedrejados, presos, mas mesmo assim não deixaram de louvar o Senhor. Mesmo mediante a pestes, doenças, todo tipo de escravidão, como o povo de Deus no Egito. Mesmo assim, não deixaram de pregar a palavra do Senhor. E nós, como Homem Batista, nós, nesse nosso aniversário, nós temos um tema muito significativo, que é: o Senhor é contigo. O Senhor é conosco, todo o tempo e toda hora. Basta você se aproximar do Senhor, contigo. Mesmo que você se aproximar, mas o Senhor ainda é contigo, né? Porque muitas vezes nós somos mal agradecidos. E também gostaria de deixar também o nosso tema oficial da SMHB. O tema é a divisa e o nosso compromisso. O nosso tema é expandindo missões aqui no mundo. Veja que tema responsável. Expandindo missões aqui no mundo. E a nossa divisa é porque não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Isso se encontra em Atos 4, versículo 20. Nós não podemos de jeito nenhum deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Mesmo nesse momento de pandemia, nós não podemos calar a nossa voz, não podemos deixar de falar da palavra de Deus. E o nosso compromisso ainda é mais responsável ainda. Ele diz: prometo esforçar-me por uma vida digna de um homem batista, guardar meus lábios da mentira, da impureza, tomar o nome de Deus em vão. Dar tudo que puder para sustento de missões. Pelo meu trabalho, ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. Se não for, para que nascer? Veja que compromisso responsável. Primeiro, nós temos que guardar os nossos lábios da mentira, da impureza. Conservar o nosso corpo limpo e pronto para o serviço. Dar tudo que puder para o sustento de missões. E pelo nosso trabalho, ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. Se não for, para que nós nascemos? Esse é o nosso compromisso. E o nosso hino se encontra no nosso cenário do cantor cristão, o 422. Nós vamos entoar agora para o nosso Senhor. Faça tão maravilhoso. E vejam e sintam. Meditem em cada letra, em cada estrofe, em cada refrão desse hino, para você ver que hino também totalmente responsável. Temos não só que cantar, mas fazer o que ele diz. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, como mestre servir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor, renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No amor, no fervor, a servir
esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra reinos das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá no céu, na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Até que volte o Redentor, até que volte o Redentor. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse meio de agonia que nós estamos passando, agonia de aça, porque nem tudo é agonia, porque nós estamos no ser do nosso lar, nos alimentando, protegidos do sol, da chuva e também do vírus, né? Do nosso lado nós estamos protegidos do vírus. Veja que Deus maravilhoso. E tem uma passagem lá em Mateus, capítulo 8, do 23 ao 27, Marcos 4, 35, 41 e Lucas 22 e 25, quando Jesus acalma aquela tempestade no mar. Nós estavam todos já perdendo a sua fé, né? Já pensando que iam morrer, e o Senhor estava dormindo. Eles acordaram o Senhor e disseram: Senhor, como é que tu pode dormir numa tempestade dessa? Nós iremos perecer. E o Senhor chamou todos de pouca fé. E é nesse momento, irmão, que a nossa fé é testada. A fé ela tem que ser testada na hora das adversidades. Graças a Deus, a nossa fé é pequena, mas nós estamos usando ela nesse momento. Se não fosse, não estaríamos aqui dando glória e exaltando esse nosso maravilhoso. E também no nosso hinário, no cantor cristão, tem um hino que fala exatamente dessa passagem, que é o Sossegai. O hino do cantor cristão 328. É um hino muito bonito, é um clássico muito bonito do cantor cristão. Nós vamos entoar ele agora, o Senhor nosso Deus. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão conforto, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja encapelado o mar,
a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. E ondas do mar que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu. Assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Coisa linda, maravilhosa, que nós devemos honrar e louvar o nome do Senhor. E por fim, eu quero entoar também, ao Senhor, dizer que não existe Deus maior. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35 e 39. Não há outro Deus maior do que o nosso Deus. Não existe outro Deus melhor do que o nosso Deus. Ele tudo pode fazer. Só Ele tem o poder da potência e ciência. Só Ele tem esses três atributos, mais nenhum. Nosso Deus, Ele é infinito. Nosso Deus é eterno. Nosso Deus não foi criado. Nosso Deus é Deus. Amém? Vamos então assim. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Cante assim. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluia.
o melhor, uma Deus tão grande, o nosso Deus, criou os céus e a terra, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu gostaria de passar a palavra, trazer a palavra do Senhor ao querido pastor Messias, vem com a mensagem de Deus. Em nome de Jesus. Queridos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco, esteja em vossos corações, vossas famílias. Nós esperamos que todos estejam bem, estejam felizes, vivendo esses momentos difíceis que nós sabemos, mas nunca esqueça, o Senhor é contigo. Então o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força. Então, independente da situação que nós vivemos, nunca esqueça isso, porque será isso que sempre lhe dará força, que sempre lhe dará alegria, lhe renovará todos os dias, quando você acordar e lembrar, o Senhor é comigo. Então, eu vencerei esse dia, eu vencerei todas as coisas, porque o Senhor já me deu a vitória. Nesta noite nós queremos parabenizar a Sociedade de Homens da nossa igreja. São 22 anos que estamos a comemorar nesse dia, e muitas lutas, muitas bênçãos. É uma sociedade que tem crescido. Nós falamos em crescimento, mas não em quantidade de pessoas, de homens, mas em qualidade de espiritualidade, de homens que têm dedicado as suas vidas à obra do Senhor, em querer edificar a sua família, em querer abençoar outras vidas, levar a palavra do Senhor. Então, nós louvamos a Deus nessa noite, pelo aniversário dessa sociedade, que é um marco em nossa igreja. É um marco em nossa igreja. O desejo do nosso coração é que o Senhor ele abençoe todos os homens poderosamente, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre suas famílias, recaiam sobre os seus trabalhos, sua saúde, dia após dia. E que vocês continuem se alegrando na presença do Senhor, se alegrando em servir a Deus todos os dias. Meu parabéns para todos os homens, parabéns para a nossa igreja por esse dia tão especial. Nós queremos nessa noite trazer uma palavra que se encontra no livro de Juízes, o qual o irmão Ferreira já nos falou no início, na direção do culto, certo? Se encontra no livro de Juízes, capítulo 6. Queria convidar você a abrir sua Bíblia, deixe ela aberta, tá certo? Nós vamos dar uma passeada nesse livro, vamos entender algumas coisas sobre o livro, sobre a pessoa de Gideão, tá bom? E entender alguns fatores principais, os quais Gideão veio a se tornar um grande homem, tá certo? Após esse chamado de Deus para a sua vida, e tudo aquilo que ele veio a fazer, a executar através do Senhor, pelo chamado qual o Senhor assim fez em sua vida. Então, abra sua Bíblia. Juízes capítulo 6, versículo 12. A palavra do Senhor, ela diz: Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo. Coisa linda. Eu queria convidar você, onde você se encontra nesse momento, a se ligar no Senhor e pedir: Senhor, fala ao meu coração. Feche seus olhos. Querido Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, porque o Senhor é conosco todos os dias das nossas vidas. Mesmo sem merecer, Deus amado, o Senhor nos ama, cuida de nós. Sendo pecadores, falhos, mas o Senhor cuida de nós. E nós te louvamos, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus amado, neste momento, pela tua palavra. Deus, que
fala da tua presença, do teu chamado, Senhor, ó Deus, e nós queremos ouvir a tua voz. Que o Senhor possa nesta noite falar aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito tenha total liberdade para usar-me e falar ao coração do teu povo nesta noite. Perdoa-nos as falhas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema sugerido para essa mensagem nessa noite é: o Senhor é contigo. E o personagem selecionado é este homem chamado Gideão. Um homem escolhido por Deus, tá certo? Para ser chamado não apenas de homem, mas ser chamado de homem valente. E aí, nós entendemos que homem valente é aquele que enfrenta diversas lutas e diversas dificuldades, tá? E não para no meio do caminho. Ele simplesmente coloca a sua vida naquilo que ele faz. Tá certo? E na pessoa de Gideão aqui, ele coloca a sua vida naquilo que ele faz, não por ele mesmo, não porque ele queria aparecer ou ser alguma coisa, mas porque ele entendia o chamado de Deus para a sua vida e que através de confirmação do que Deus tinha falado com ele, ele simplesmente, em momento algum, ele parou, em momento algum ele desistiu, mas ele colocou toda a força, todo o seu entendimento naquilo que Deus tinha falado no seu coração e não desistiu em tempo nenhum. Ele foi valente. Ele foi valente. E aí eu queria fazer uma pequena introdução sobre o contexto deste livro e da pessoa de Gideão, o livro de Juízes. Então esse livro, apesar de não ter nenhuma declaração explícita sobre a autoria, tá certo? Ele é uma obra que foi atribuída ao Samuel. Samuel, aquele mesmo profeta, juiz, o último dos juízes, tá certo? E aquele que ungiu a Davi. E é justamente o período que vem suceder depois dos juízes, que é o período dos reis. Este livro, ele conta a história de Israel desde a conquista da terra de Canaã. Aquele povo que saiu do Egito, que passou 40 anos no deserto, adentrou na terra de Canaã com Josué e Caleb como líderes, tá certo? E aí, mais à frente, vem suceder que Josué vem a falecer, ele vem a falecer, e aí este povo de Israel, eles ficam sem um líder, um povo agora já distribuído em tribos, porém ele fica sem um líder específico. E aí acontece que existe uma divisão de tribos, e dentro dessas tribos eles enxergam homens com capacidade para serem como se fossem governadores dentro de suas tribos. São os anciãos. Em cada tribo, o ancião assume aquela liderança ali. Tá certo? Então, este livro ele conta essa história, tá bom? Desde a entrada em Canaã, na conquista de Canaã, onde veio existir essa conquista a qual a terra o Senhor tinha prometido ao povo de Israel. E aí, tá bom? Ele vem trazer até justamente esse momento da história onde vem existir o início da monarquia. O início da monarquia se dá no final do período de Juízes, tá certo? E se inicia com os reis. Que monarquia simplesmente significa forma de governo, ou em que o chefe de Estado tem um título de rei ou rainha. Tá? Nesse tempo surgiram muitos líderes conhecidos como juízes. Tá? Conhecidos como juízes. E
E esses juízes, eles foram homens levantados por Deus, certo? Eles foram homens levantados por Deus. Então, por eles serem levantados por Deus, tá certo? Não existia aquele governo, né, de hierarquia, hereditário. Não existia onde, né, era transferido de pai para filho, tá certo? Aquela posição de juiz. Não existia. Né? Eram homens escolhidos por Deus para viver aquele momento. Ocorreu que, após a morte, né, de Josué, cerca de 1.200 anos antes de Cristo, essas 12 tribos, como eu falei inicialmente, né, elas ficaram vulneráveis. Né? Não tinha um líder específico, aqueles que orientavam o povo, que guiavam, assim como Moisés era antes, né? Orientava o povo, ia diante de Deus, falava o povo, o caminho é esse, né? E fazia de tudo para que eles pudessem trilhar por eles. Então, não existia esse líder que pudesse orientar, tá bom? Então, o que é que acontecia? Muitas tribos eram numerosas, né? Tinham uma população muito elevada, outras delas estavam mais suscetíveis, ou seja, um número pequeno, né? E os filisteus, assim como os moabitas, os cananeus, amonitas, são povos que rodeavam, tá certo? As tribos de Israel, porque Israel, ele, quando chegou em Canaã, para poder conquistar Canaã, ele teve que invadir diversas terras desses povos. E aí eles queriam, de alguma forma, ter de volta, né? E eram muito persistentes. Os filisteus, por exemplo, e os cananeus, eram persistentes em batalhas constantes para, né, tentar tirar de Israel aquilo que Deus tinha dado, né? Aquilo que Deus tinha dado ao povo de Israel, tá certo? E é nesse contexto, né? É nesse contexto que houve uma identificação dos líderes chamados anciãos. Dos líderes chamados anciãos. As tribos eram perturbadas, eles não tinham líderes, né? E aí esses anciãos se levantaram para liderar esse povo. Ou seja, né, não havia uma eleição. Né? Não havia uma eleição. Eram simplesmente homens experientes, escolhidos, né, para poder direcionar esse povo. Então, esses homens, eles desempenhavam uma função específica, né? Uma função específica de confiança, tá bom? De aconselhamento, de acompanhamento com esse povo. E o povo confiava, né, neles. Esse período, chamado período dos juízes, né, durou aproximadamente 410 anos. 410 anos, muito tempo. Muito tempo o povo sendo ali, né, acompanhado, sendo julgado por esses juízes. E nós vemos que, né, além das personagens de Moisés, que ele também se enquadra nessa posição de juiz, e Josué, existiram mais 11 juízes. Otoniel, Eude, Sagar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibissã, Elon, Abidom, Sansão e, por fim, o último juiz, Samuel. E Gedeão, ele é o quarto juiz sobre Israel. O quarto juiz, né, que ali assumiu a liderança para julgar aquele povo e orientar. Antes de assumir, Gideão, ele acompanhou muitas vitórias do seu povo, né,
viveu tempos de bonança, tempos de fartura, tempos de alegria, tempos de descontração. Por fim, ele viveu também juntamente com o povo de Israel um tempo de esquecimento. Não que Gideão tenha esquecido de Deus, mas ele viu o povo de Israel se esquecer de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1. E aí nós vamos ver sobre esse esquecimento. O que diz a palavra? Diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Então, mais uma vez aqui nós vemos o povo de Israel. O povinho abençoado. O povinho que gostava de esquecer. Esquecer da glória de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus. Foi assim quando Deus tirou eles do Egito. Eles, quando chegaram no deserto, o Senhor com todas as provisões, certo tempo, eles esqueceram de Deus. E aqui, dentro agora da terra de Canaã, com todas as provisões, mais uma vez, esse povo esquece de Deus novamente. E é nesse período que Deus ele chama Gideão. Tempo de privação, de dificuldade, de aflições, de sofrimento, tempo de escravidão. Tempo em que o homem, é neste tempo em que o homem ele se volta para Deus e se lembra de Deus. Interessante. Que o homem não se lembra de Deus quando está na abundância. Com saúde, tenho que comer, tenho que beber, tenho que vestir. E muitas vezes se esquece de Deus. Que é isso? A Bíblia diz que o Senhor ele nos criou para a sua glória, para o seu louvor e para a sua glória. E a glória de Deus ela não deve ser lembrada de tempos em tempos. Ela tem que ser lembrada todos os dias. Porque eu e você, nós acordamos e contemplamos o Senhor todos os dias. O sol nasce, você respira, você tem água para beber. Então isto é a glória de Deus. Isto é a glória do Senhor. E sabe o que acontece? Continue com a sua Bíblia aberta. Neste mesmo capítulo 6, vejamos o que é que diz os versículos dos 6 a 10. Diz assim: assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Se empobreceu porque tinha riquezas. Alguém tirou. Quem foi que tirou? Os medianitas. Então os filhos de Israel clamaram a quem? Ao Senhor. Clamaram ao Senhor porque estavam perdendo tudo que tinha. E sucedeu o quê? Clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Ele disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e a vós dei a terra. E vos diz: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temam os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas deis o
ouvidos, mas não destes ouvido à minha voz. Veja o que é que o Senhor faz. O Senhor, ele se preocupa em falar com o povo de Israel, os lembrando da sua glória manifestada lá no Egito, algo que era impossível ao homem. O Senhor vai lá, manifesta o seu poder, a sua glória. E aí ele diz: vocês estão lembrados disso? E vocês lembram do que eu disse a vocês? Que destem ouvido à minha voz? O Senhor quer dizer assim para o povo de Israel: vocês estão no cativeiro dos medianitas, porque esqueceram da minha voz. Gideão, assim como Moisés, ele é chamado por Deus para livrar o seu povo da escravidão. E assim como Moisés, Gideão, ele precisava ter convicção. Lembram o que aconteceu com Moisés? Moisés, ele disse que tinha a língua pesada, que não sabia falar. E Deus fez grandes coisas. Moisés, ele pediu para que Deus mostrasse a sua glória, para que ele pudesse ter convicção de que Deus era com ele. E aí, Deus fez com que ele pudesse pegar aquele cajado, jogar no chão, transformá-lo em cobra, né? Pegar pela cauda da cobra e aquela cobra se transformar num cajado, para que Moisés pudesse ter convicção de que Deus era com ele. Então, assim como Moisés, Gideão, ele precisava ter essa convicção de Deus, né? De que Deus realmente estaria com ele. Meus queridos, talvez isso seja um sentimento de todo ser humano. Nós somos seres humanos. Muitas vezes nós temos medo de agir, né, pelo Espírito. E nós precisamos sim pedir a Deus confirmações, pedir a Deus discernimento. Senhor, me ajuda, nós somos. E aí foi isso, né, que Gideão ele precisava ter essa convicção. E o que Gideão fez para ter certeza de que Deus estava com ele? Eu destaquei duas ações que Gideão fez. A primeira, Gideão ele pediu sinal a Deus. Sinal. Se tu és comigo, tu mostrarás um sinal. E o primeiro sinal se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, versos a partir do 17. Gideão ele chega para Deus e diz assim: Senhor, me espera. Que ali Deus ele estava sendo representado pelo anjo. Então ele diz assim: quando ele ouve aquele anjo, né, falar sobre o chamado, ele diz assim: me espere aqui, tá? E eu vou em casa. E aí ele vai em casa, mata uma ovelha, prepara e traz para o anjo do Senhor, e ali oferece. Certo? Então, o primeiro sinal que ele pediu foi que o anjo pudesse esperar. Imagine que se ele tivesse ido e voltado e aquele anjo não tivesse mais ali, ele já ficaria com o pé atrás. O segundo sinal que ele pede, né? E agora ele fala com Deus, ele diz: Senhor, eu quero que o Senhor mostre o seu poder, a sua glória. Eu vou pegar um punhado de algodão e vou colocar, né, na terra durante a noite. E durante a noite, tá? E durante a noite
nós sabemos que existem neblinas e muitas vezes chuva. E aí, a intenção de Gideão era que ele pudesse, no outro dia, pegar aquele punhado de algodão, tá? E toda a terra pudesse estar molhada, mas o algodão seco. E assim Deus fez, porque só quem podia fazer era Deus. Coisa linda. E aí quando Deus ele executa este sinal para Gideão, Gideão persiste, diz assim: Senhor, me perdoe. Juízes capítulo 6 ainda, verso a partir do 39, ele diz assim: Senhor, me perdoe, mas eu quero que o Senhor mais uma vez me confirme. Agora eu vou pegar o algodão, vou colocar na terra, e que amanhã este algodão esteja molhado e a terra seca. Agora o pedido é o contrário. E acontece. E aí pronto. Gideão confirma aquele chamado qual o anjo disse assim: o Senhor é contigo, Faraó. Queridos, Deus é lindo, né? Não deixará jamais que tenhamos dúvida dentro do nosso coração. Porém, nós temos que sermos ousados. Temos que sermos ousados assim como Gideão. Precisamos ter convicção. Precisamos ter convicção, e é isso que nós enxergamos hoje em diversos missionários que estão espalhados pelo mundo, em diversos países que o evangelho é proibido, que estão ali arriscando suas vidas para falar de Jesus. Eles não vão para uma mera aventura, não. Eles vão com uma convicção de que por mais que as suas vidas sejam ceifadas, eles estão ali alegres fazendo a sua obra, porque Deus os chamou. E Deus se responsabiliza. E foi isso que Gideão entendeu a partir desses sinais. A partir desses sinais, Gideão entendeu que a sua vida simplesmente estava nas mãos do Senhor. E não existia lugar melhor para estar. O fato de Gideão ter ouvido o anjo de Deus não foi o que lhe deu total convicção, mas a coragem e determinação em confiar naquilo que tinha ouvido, se era ou não. Se era ou não aquilo que ele tinha ouvido. Meus queridos, a incerteza não está no coração de Deus. A incerteza não parte de Deus. A incerteza que está dentro do nosso coração. Nós somos limitados e precisamos reconhecer isso. E Gideão, ele era assim como nós, limitado, era um ser humano cheio de dúvidas e medos. E se nós formos procurar dentro da Bíblia, nós vamos ver diversos homens que são chamados por Deus e que manifestam os seus limites, os seus medos de ir, de fazer a obra do Senhor, de ter convicção. Ora, um deles, por exemplo, é o nosso amigo Pedro. Pedro andou com Deus diversos anos. E quando ele é questionado sobre ser amigo de Deus, ser amigo de Jesus, se conhecia Jesus, ele negou. Ele negou. Porque ainda não tinha uma convicção formada. Muitas vezes abrimos a boca e dizemos: Deus é contigo. Isso é muito bonito, né? Olhar para esse versículo e
pregar Ele, expondo para a vida de diversas pessoas. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Isso é muito bonito, isso é uma verdade. Na realidade, o Senhor, Ele é conosco, o Senhor, Ele é com a sua criação. O Senhor sempre esteve e sempre estará com a sua criação. Deus, Ele não se afastou, nem nunca se afastará de nós. Na realidade, foi o homem que se afastou de Deus. Foi o homem que se afastou de Deus. E esse afastamento trouxe sérias consequências, como o medo, a incerteza. Medo, a incerteza. Contextualizando os nossos dias atuais, nós estamos vivendo um momento mais difícil que a humanidade já enfrentou no que se refere à saúde. E nós esperamos dia após dia acordar e alguém dizer: foi encontrada uma vacina, foi encontrada uma solução. E quantas pessoas já perderam suas vidas? E quantas pessoas estão com medo de perder as suas vidas? É o contexto no qual nós vivemos hoje. Né? Hoje. E o que é que nós podemos dizer? O Senhor é contigo? Bem, o Senhor é conosco. Porém, as pessoas precisam entender para que essa incerteza, né, essa desesperança, esse medo, ele possa sair das suas vidas, das suas famílias. Eles, né, você precisa voltar-se para o Senhor e estar com o Senhor, viver sobre a sua dependência, confiar a sua vida ao Senhor. Porque foi Ele quem me criou e quem lhe criou. E Ele tem grandes coisas para você. Você precisa crer nisso. Né? Você precisa crer nisso. Essa fé lhe falar, lhe fará viver dias melhores. Não tenha fé no homem. Tenha fé em Deus. A pergunta é para nós: Deus está realmente conosco? Eu poderia dizer, e posso dizer com toda a minha convicção, com toda a minha força, sim, Ele está. Sem sombra de dúvida. Mas aonde nós estamos? Com quem nós estamos? O que fez Gideão ter sido escolhido por Deus? Não foi porque ele levava uma vida de promiscuidade e adultério. Não foi por causa disso, não, de forma nenhuma. Foi porque Gideão ele tinha as convicções corretas sobre Deus. Gideão ele guardou todos os ensinamentos que ele obteve sobre Deus. Todos os conhecimentos sobre a história de Israel, das glórias de Deus ali manifestada. Gideão, ele guardou e ele buscava fazer a vontade de Deus para agradar a Deus. Não para se agradar ou para aparecer. Então, para pedir sinais a Deus, precisamos ter convicção de que estamos com Ele. Porque não adianta você pedir sinal a Deus se você não está com Deus. Não adianta você pedir sinais a Deus se você não está com Deus. Lembra-me de uma passagem que se encontra no livro de Mateus, capítulo 12, versículo a partir do 38. Onde Jesus ali estava, diante de uma multidão. E Mateus ele narra esse momento em que os fariseus chegam para Jesus e dizem assim: Senhor,
queremos ver da tua parte um sinal. Olha, fariseus que estavam ali perseguindo, desacreditados, conhecedores da palavra, mas que não tinham convicções, estavam ali pedindo sinal a Jesus. Sabe o que é que Jesus diz? Versículo 39. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Por que Jesus aqui ele cita o profeta Jonas? Porque, como eu falei inicialmente, ele estava falando para os fariseus que conheciam a palavra do Senhor, conheciam a história de Jonas. Então, meus queridos, querem buscar sinal de Deus? Busquem primeiro Ele e sua vontade. Você verá ao seu lado. Por fim, segundo ato de Gideão em buscar a convicção foi colocar a sua confiança em Deus. Juízes capítulo 7, abra sua Bíblia, continue com ela aberta na realidade. Capítulo 7, versículo 7. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei. E darei os medianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem cada um ao seu lugar. Quando Deus coloca os homens à prova para escolher esses 300, para irem à batalha com Gideão, existia ali mais de 32 mil homens, que tinham ouvido o chamado de Gideão. E ele precisava, diante dos olhos humanos, precisava sim de muitos homens, porque os exércitos dos medianitas eram, exército de homens incontáveis, como diz no livro de Juízes, capítulo 7. Incontáveis, camelos incontáveis, eram exércitos fortes. E Gideão, como qualquer outro ser humano, olhava assim: não, preciso de muitos homens. E os homens assim vieram, mas aí Deus manifesta a sua glória em que apenas 300 homens são os escolhidos para seguir com Gideão. Então, igreja do Senhor, preste atenção. Deus age através da nossa fé. O tamanho da sua fé é o tamanho da ação de Deus em sua vida. O tamanho da minha fé é o tamanho da ação de Deus em minha vida. Sabe qual foi o resultado deste homem com aqueles 300? Veja aí na sua Bíblia. Capítulo 7, versículo 22. Diz assim: tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, de um contra o outro, e isto em todo o areal. E fugiu para Zererá. Então, veja como Deus ele manifesta a sua glória, o seu poder, em que estes 300 homens eles lutaram apenas com a buzina, e onde existia um exército cheio de espada e escudos. O Senhor, ele é lindo, ele é maravilhoso, E Gideão, ele teve esse privilégio de ser usado por Deus. Olhando para a fé de Gideão, meus queridos, eu me lembro do salmista, quando ele escreve no capítulo 121, versículos do 1 ao 2, veja na sua Bíblia. Salmo 121, do 1 ao 2, o salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes, e onde me virá o socorro? Versículo 2, ele diz assim: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Então, quando aqueles homens se depararam diante daqueles milhares, aqueles 300 juntamente com os Gideão se depararam diante daqueles milhares, eles entenderam que o socorro deles vinha do Senhor, que criou todas as coisas, né? E que estava com ele. Me lembro também de Moisés, diante daquele mar, com aquela multidão, com aquele exército atrás deles. E ele confiou e tocou simplesmente o mar e as paredes levantaram. E Davi diante de Golias, né? Davi diante de Golias, um menino franzino, sem espada, apenas com uma baleadeira e uma pedra, derrubou aquele gigante. Fé, né? Fé, confiança. Moisés, Davi, né? Confiança em Deus, assim como Gideão. Concluindo, meus queridos, a palavra nesta noite, Gideão, ele foi um grande homem escolhido por Deus, lutou grandes batalhas, liderou o povo de Deus por muitos anos, simplesmente pela convicção que ele tinha, que Deus estava com ele em todo o tempo. Então preste atenção, meus queridos varões, valentes, homens, sociedade de homens da primeira igreja batista em Tibiri 2, e de todas quantos estão ouvindo essa palavra. O Senhor é contigo, porém, você precisa ser valente, porque os tempos são difíceis. Os tempos são difíceis, os tempos são mais, mas você precisa ser valente. Deus nos chamou, somos privilegiados, né? Porém, precisamos estar com Deus, porque Ele sempre está conosco. Teremos de enfrentar grandes batalhas, porém, nunca venceremos com as nossas próprias forças. Precisamos confiar. E, se necessário, peça sinais a Deus. Ele confirmará a sua presença e a sua vontade sobre a minha e a sua vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe sua vida e que esta data ela se multiplique, esta data comemorativa, ela se multiplique por anos incontáveis até a vida do Senhor, para a glória de Deus. Parabéns, sociedade de homens, né? Parabéns à primeira igreja batista em Tibiri 2, na pessoa do nosso amado e querido pastor Evandir Monteiro. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Queria que você pudesse ficar em pé. Você passou esses momentos, esses minutos sentado, agora fique em pé. Feche seus olhos e apresente diante de Deus este momento da sua vida. Querido Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, ó Deus, porque a tua misericórdia nos alcançou. O Senhor nos chamou, nos capacita, cuida de nós em todos os dias, mesmo sem merecer. Tua graça, Senhor, teu amor, ó Deus, superabundou sobre nossas vidas. E nós queremos te agradecer por essa noite tão especial, em que nós temos esse privilégio de te adorar, de comemorar Deus de uma forma especial, completamente consciente sobre quem é o Senhor. Ó Deus, sobre tuas provisões, a tua mão, sobre o caminho qual o Senhor revelou diante dos nossos olhos. O verdadeiro sentido da vida. Obrigado. Deus maravilhoso, que a cada dia o Senhor possa confirmar nos nossos corações, nos corações do teu povo, teu chamado. Ó Deus, a tua obra, Senhor. O que o Senhor quer de cada um de nós e que nós possamos nos disponibilizar, assim como Gideão, buscar em Ti a valentia necessária para enfrentar o inimigo, Senhor. Tirar muitas vidas das mãos de Satanás para o Teu louvor e para a Tua glória, exaltando o Teu santo.
Deus maravilhoso, ó Deus, que esses dias quase têm sido de grandes dificuldades, aprendamos, Senhor, ter uma vida de dependência do Senhor. Deus, se alegrando não com este reino terreno, mas no reino da glória celestial. Com expectativa, Senhor Jesus, no dia o qual o Senhor virá nos buscar e viveremos para toda a eternidade na Tua presença. Dá-nos restante noite em Tua presença de paz. Uma semana, Deus, abençoada de vitória, de saúde, de alegria em Tua presença. Oramos no nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo, seja derramada sobre o Teu povo, aqui em Santa Rita, no Brasil, no mundo, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Um abraço, um cheiro no coração.